Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Pátria Amada Criminal, o canal do Bem-vindes. podcast Pátria Amada Criminal. Também tem um Instagram que chama Pátria Amada Criminal. Exato. Estamos na Aurelo com o nome Pátria Amada Criminal. Você pode apoiar a gente lá. E estamos no TikTok também. Você não pode nos apoiar lá, mas você pode nos seguir lá. Exatamente. Gente, hoje, normalmente, né? Nós somos um podcast que fala de crimes reais com um tom um pouco mais bem-humorado, um pouco mais descontraído, mais leve. Mas hoje, como prometido na semana passada, eu venho com um pesadão. E é pesado, esse é muito pesado. E eu tô louca pra fazer esse roteiro logo, fazer esse vídeo logo, pra eu parar de pensar nesse caso por 5 minutos, porque eu tô obcecada com esse caso já faz um tempo. E então vamos lá. Esse vai ser um caso, infelizmente, bem pesado. Eu já vou deixar então o alerta gatilho, né? A gente vai falar da enfermeira Lucy Letby, que foi acusada e condenada em julho desse ano pelo assassinato de 7 bebês numa unidade neonatal na Inglaterra. Então, gatilhos temos todos. Todos os gatilhos. Se você não tá num dia legal, se você não tá numa semana legal, se você tem um histórico com dificuldade em relação à fertilidade, maternidade, fique atenta. Não vale a pena ver um vídeo que vai te deixar mal a semana inteira. A gente se vê na semana que vem. Você pode pular esse vídeo. Sim. Eu sei porque eu tive muita dificuldade pesquisando esse roteiro. Eu tava ouvindo, tem o The Mail Plus, tem que é um jornal, né, em inglês. Eles têm um podcast que acompanham semana por semana desse caso. Então são tipo 50 episódios com todos os detalhes do caso. E eu fui ouvindo e aquelas histórias foram entrando na minha cabeça, e eu que não tenho filho e não tenho a intenção de ter filhos, eu me senti assim violada, sabe? Eu me senti como se eu tivesse sido, como se alguém tivesse roubado um filho meu, sabe? Eu me senti vazia assim dentro de mim. Então é um crime que é um caso que é bem difícil de discutir, gente. Então estejam avisados. É, Bom, gente, a Lucy Letby é uma enfermeira britânica recentemente condenada, como eu falei, ela foi condenada em julho pelo homicídio de 7 bebês e pela tentativa de homicídio ou dano grave a outros 10 bebês entre 2015 e 2016. Nossa, em Isso um ano? em um ano. Eu não sabia que era. Só pra dar um panorama, gente, normalmente nesses casos de anjos da morte, que eles chamam, né, que são profissionais de saúde que matam, normalmente demora muito tempo pra acharem. Porque é muito Uhum. difícil você diferenciar o que é só uma alta em óbito no hospital, decorrente de Uhum. algum vírus, alguma coisa. Assim, é muito difícil você conseguir identificar quem que é o agente causador de todas aquelas mortes. Então, normalmente demora anos para É. algo acontecer. Eu fico chocada por ela ter feito tantas vítimas em tão pouco tempo, mas também, ao mesmo tempo, é meio que um consolo saber que o hospital localizou tão rápido, porque realmente o histórico. Ah, não. Ai, meu Deus, nem sei. Então, Então, continua. Ah, então me menina, conta. menina, Me conta porque eu não sei nada. Depois que a gente se comprometeu a fazer esse caso, eu não olhei mais. olha, durante a carreira dela, ela começou a carreira dela como enfermeira em 2011. Eles agora estão revisando todos os casos em que ela foi enfermeira. Eles estimam que ela tenha cuidado ou que tenha passado pelas mãos dela pelo menos 4.000 bebês. Então, eles estão revisando todos esses casos de novo para saber se ela tentou, se ela agiu dessa forma com outros bebês e simplesmente não foi Pega. detectado antes. O Hum. que a gente sabe. E esse é um caso estranho, porque normalmente anjos da morte eles passam de hospital em hospital, Sim. sabe? Porque eles não querem ser pegos. Ela trabalhou em 2 hospitais. Então, olha, eu vou continuar a história, a gente vai ver o que Tá. está acontecendo aqui, mas é um caso um pouco atípico em casos de anjo da morte, que eu tenho a sensação de que eu não quero acreditar que é verdade, que ela fez tudo isso e que foi só uma
péssima coincidência, mas ao mesmo tempo não existe possibilidade de ser uma péssima coincidência. Mas ela fez tudo isso. O que ela foi julgada agora, nesses últimos 9 meses, foi pelos assassinatos, então, de 7 bebês e pela tentativa de homicídio ou dano grave a 10 outros, entre 2015 e 2016, em uma unidade neonatal no Countess of Chester Hospital, no condado de Cheshire, na Inglaterra. Essa unidade neonatal, eu acredito que toda unidade neonatal seja dividida assim, mas nesse caso, pelo menos, eles têm a enfermaria, ou berçário, né, de 1 a 4. Então, o berçário 1 é a UTI, é o Intensive Care. É para todos os bebês que estão em estado crítico, que normalmente são bebês que nascem prematuros, muito prematuros, ou que nascem com alguma dificuldade de respiração, que tem que ser ressuscitado depois do nascimento. Então, eles vão para essa enfermaria 1, para esse berçário 1, e lá você tem uma enfermeira para cada bebê. E eles têm cuidado 24 horas. O berçário 2 é onde os bebês já melhoraram um pouco, estão ficando mais fortes, eles já estão um pouco mais independentes. Você tem uma enfermeira para cada 2 bebês. E os berçários 3 e 4, eles são para os bebês mais estáveis, que não precisam de tanta atenção. E daí você pode ter, por exemplo, no berçário 4, você pode ter uma enfermeira para vários bebês, porque eles não precisam de atenção o tempo todo, eles estão independentes, eles estão se alimentando normalmente, então não tem risco, entendeu? A Lucy, ela normalmente, né, as enfermeiras elas circulam, né? Eles fazem a reunião do turno e daí você fala, ó, você vai para o berçário 1, você vai para o berçário 2. Normalmente não fica uma enfermeira só na UTI ou só em um cargo, elas circulam durante o turno, né? Até porque o turno elas trocam, às vezes trabalha de manhã, às vezes trabalha à noite. A Luz trabalhava já há um tempo nesse hospital. Ela era relativamente experiente. Ela fazia muitos cursos, muitos. Ela amava ser enfermeira e ela fazia muitos cursos de especialização para cuidar de bebês na UTI, em bebês em estado muito grave. Ela era muito respeitada pelos colegas porque ela era tipo uma team player. O que significa? Normalmente, o turno da noite, né? Enfermeiros e enfermeiras aí vão poder comentar, inclusive, deixar nos comentários. Eles sabem que o turno da noite é um horário que ninguém quer trabalhar muito. É muito duro trabalhar à noite. Sim. Por muitos dias seguidos. E a Lucy chegava, em algumas situações, em um período de 8 dias, ela trabalhava 6 shifts noturnos, 6 turnos noturnos. Então, assim, quem é enfermeiro sabe que isso é extremamente desgastante, tanto pelo cansaço emocional, até pelo cansaço emocional que você sente, né, de estar cuidando das pessoas, estar cuidando de bebês, da vida de bebês frágeis e delicados ali o tempo todo. Então, é muita responsabilidade, existe um trabalho emocional muito grande que é feito. Então, não é principalmente no turno da noite, não é um turno muito popular, que todo mundo quer. E ela era uma enfermeira que, nessa época, ela estava morando numa unidade, numa casa para enfermeiros, próximo ao hospital, e ela era solteira, ela estava economizando para comprar uma casa. Então, todo turno da noite, ela pegava. Ela falava, não, relaxa, deixa que eu pego. Toda vez que alguém queria trocar de turno com ela, falava, você pode cobrir meu turno da noite? Claro, não tem Gente, só para problema. vocês saberem, pelas regras do Reino Unido, quem trabalha à noite ganha mais, você ganha um percentual a mais da sua hora de trabalho, porque é realmente um horário mais insalubre para se trabalhar. E vai ficando claro, conforme a gente vai se aprofundando no caso, na história dela, na mente dela, vai ficando claro que ela não estava fazendo isso só porque ela era um good sport, só porque ela era uma ótima, sabe, colega. Ela gostava muito de trabalhar à noite. Ela gostava muito de trabalhar com bebês na UTI. E ela gostava muito da profissão dela. Principalmente pelo acesso que essa profissão dava aos pacientes no estado mais vulnerável, as pessoas mais vulneráveis da sociedade. Deu até arrepio.
Entendeu? Não, É, não é, tipo, é muito. Eu não tô conseguindo nem nossa. formular a frase direito, porque é uma coisa que choca tanto. A profissão dela dava acesso aos seres mais vulneráveis Dentre os mais vulneráveis, né? da nossa sociedade inteira, É. que é bebês que são prematuros, que nasceram, às vezes, com menos de 1 quilo, sabe? E estão lá se recuperando, tipo, tentando sobreviver fora do útero pela primeira vez ali num estado extremamente frágil. E ela tinha total acesso a essas crianças. Em várias mensagens do WhatsApp que foram compartilhadas no julgamento, e também de acordo com vários testemunhos de colegas e superiores, a Lucy queria sempre estar na enfermaria 1. Ela queria estar sempre onde a ação acontecia. Porque, realmente, na enfermaria, né, no berçário 3 e 4, os bebês já estavam mais independentes. Então, o que você precisava fazer era só alimentar eles. E ela falava: eu não quero ficar alimentando o bebê, eu quero ficar onde os mais, em estados mais críticos estão, porque é lá que eu vou aprender, é lá que eu vou. A coisa vai acontecer, as coisas mais interessantes do ponto de vista médico vão acontecer. Eu fico pensando que, como nessa área, é difícil você separar um predador de uma pessoa muito interessada pela profissão, né? Uhum. Porque se ela fosse uma pessoa normal, eu entenderia completamente isso, porque eu também pensaria: não, eu quero estar na enfermaria da UTI, que é onde eu vou aprender mais, eu vou ver todo tipo de caso, eu vou poder ajudar mais, E eu até vou porque poder fazer mais a e se diferença. e se ela estuda muito, ela pode inclusive aplicar o que ela aprendeu, já que ela é uma pessoa que está sempre fazendo cursos e tal. Então ela Uhum. é mais valiosa para a equipe, sendo que ela tem muita experiência e estuda muito, aplicando o que ela aprendeu na prática, né, para o hospital. Então Exatamente. faria sentido se a gente não soubesse quem ela é. Exatamente. Mas é aquilo, né? Quando você olha para trás, a sua visão é sempre clara, né? Hindsight's always 2020, 2020. é. É, mas o que ela queria era realmente ficar do lado de pessoas, de pacientes extremamente vulneráveis no turno da noite, quando eles estavam sozinhos, quando a mãe estava dormindo, descansando, quando havia menos enfermeiros e médicos ao redor. E assim, estava falando o quão é difícil você separar predadores de pessoas que queiram ajudar nesse campo. Se você é uma mãe e você vê uma enfermeira entrar no quarto do seu filho e, sei lá, colocar alguma coisa na bolsa ou colocar alguma coisa na veia dele, você vai imaginar que aquela pessoa tá fazendo o trabalho dela. Você nunca vai imaginar que a pessoa tá fazendo alguma coisa de ruim com o seu bebê. Então você pode estar ali presenciando o crime, o flagra, sem saber que você tá presenciando aquilo. Sim. Porque não é uma arma na cabeça do seu filho, é uma agulha com remédio. E qual que era o modus operandi dela? Ela tinha uma variedade de métodos, todos horríveis, mas o principal era que, enquanto ela cuidava desses bebês, ela administrava doses de ar no sangue ou no estômago, ela alimentava doses de leite maiores do que eles podiam receber, ou ela envenenava eles com insulina. E veja bem, leite, ar, insulina, são coisas normais. Como é que você vai adivinhar que isso está acontecendo? Você nunca vai imaginar que alguém possa ser envenenado com ar, entendeu? E fora que se ela tem várias técnicas diferentes, é mais difícil você detectar um padrão, né? Quando você vai analisar os óbitos. Ah, só que não ficou tão difícil assim, porque o principal, o que ela mais gostava era ar. É o que ela usava mais, provavelmente porque era o mais fácil. Porque quando você pega insulina, por exemplo, você tem que ir, como enfermeira, você tem que ir no, na sala de medicamento e você tem que pegar uma dose de insulina e você e outra enfermeira tem que assinar que você está retirando tal dose de insulina. Então você tem um registro que fica Uhum. feito, mas ar, quem é que está controlando o ar? Ninguém. Ninguém tá. Você não precisa retirar uma dose de ar do armário, entendeu? Então ela administrava ar. E qual o problema de ar? Ar na corrente sanguínea, você vai ter bolhas de ar nas suas veias. Isso vai bloquear a passagem do sangue
e o sangue não vai chegar nos órgãos onde ele tem que chegar, e os órgãos não vão receber a quantidade de oxigênio que eles têm que receber. Então você tem uma concentração maior de dióxido de carbono, você tem várias complicações por causa disso. E ar no estômago, o que ela utilizou em vários bebês, é muito triste falar disso, mas quando um bebê é tão pequeno, se você colocar ar no estômago dele, o estômago dele infla como um balão e comprime o pulmão dele. E isso pode esmagar o diafragma do bebê e ele não consegue respirar. Ai, que dor. Pois é. Insulina é um hormônio natural, né, produzido pelo nosso corpo para controlar o nível de açúcar no nosso sangue. Quando o nível de insulina aumenta, o nível de açúcar no sangue baixa. Se o nível de açúcar no sangue baixa muito, principalmente em um bebê prematuro, ele pode ter dificuldades de respirar, de manter a temperatura do corpo, ele pode ter convulsões. Tem uma série de problemas que baixo nível de açúcar causa. Em alguns casos, ela também alimentava eles com doses maiores de leite do que eles podiam tomar. Um bebê prematuro, com o sistema digestivo ainda em formação, ainda muito delicado, ele recebe pouquinho leite, sabe, no período de várias horas, assim, ele não recebe tudo de uma vez. Então ela meio que forçava, sabe? Force feeding. Sim, alimentação forçada. Mas eu acho que ela só fez isso uma ou duas vezes. Eu acho que porque isso era uma coisa que você podia identificar muito mais fácil. Sim. Realmente, ar foi o que ela mais usou. Bem, por razões legais e óbvias, as identidades dos bebês e das famílias dos bebês foram protegidas. Muitos desses familiares e profissionais da saúde tiveram que testemunhar no julgamento protegidos por uma tela para que o restante da corte não os visse, não pudesse identificá-los. No julgamento e na mídia, as vítimas são identificadas de bebê A até bebê Q. Nossa. O bebê A era um menino. Eu vou falar um pouquinho dos bebês porque eu acho que é importante. A gente vai ver o feeling, a vibe do hospital, os procedimentos que foram tomados e o porquê que ficou tão nítido que alguém estava fazendo alguma coisa com essas crianças. Mas também eu acho que essa história é uma história sobre vítimas, não é a história dela. É a história de crianças que nunca saíram da unidade neonatal, sabe? Essa é a realidade. O bebê A é um menino, gêmeo da bebê B. Eles nasceram 9 semanas prematuramente, em junho de 2015, por cesariana. A mãe tinha uma doença autoimune, e foi por isso que eles nasceram prematuros. Ela tinha uma pressão bem alta. Ele nasceu com 1,6 kg e ele foi colocado na UTI, mas ele estava estável. Ele estava bem respirando, ele estava se desenvolvendo bem, ele não estava. Ele não tinha nenhum problema que indicasse que ele fosse morrer. Quando a pediatra saiu do trabalho naquele dia, ela estava satisfeita com a condição dele. Mas, no turno da noite, 90 minutos após a Lucy Letby entrar no trabalho, e só 24 horas depois do nascimento, o bebê A entrou em colapso. E eles usam essa palavra colapsar muito frequentemente. Eu não sei se em português esse seria o termo que a gente usaria, mas eu acho colapsar uma palavra ideal, na verdade, porque eles falam que é tipo do nada. Os batimentos cardíacos e o nível de oxigênio no sangue do bebê baixa completamente, então, literalmente o bebê só colapsa, a saúde colapsa. Ou senão, do nada, o bebê não consegue respirar. Então, realmente é um colapso da saúde. Ele não vai se deteriorando aos poucos, é um colapso. Então, eu vou continuar usando essa palavra colapso, mas eu não sei se a gente teria um termo melhor em português.
Mas, segundo a enfermeira do turno do dia, a Melanie Taylor, ele estava entubado para ajudar na respiração e eles tinham tido alguns problemas durante o dia. Tipo, ele não tinha recebido fluidos intravenosos por 2 horas, mas porque eles tiveram problema para colocar tubos nele, para colocar catéter nele. Mas ele já estava estável, estava recebendo fluidos e ela entregou o bebê para os cuidados da Lucy Letby, que estava começando o turno da noite. E enquanto ela estava digitando as anotações dela no PC, foi que ela ouviu o alarme do bebê A tocar. Tipo, a saúde dele já estava deteriorando. Ele estava tendo dificuldade para respirar, os batimentos cardíacos e o nível de oxigênio no sangue baixaram muito. E ele começou a colapsar. Os médicos tentaram de tudo. Os pais e a avó estavam no hospital. Eles presenciaram a equipe tentando ressuscitar o bebê durante mais de meia hora. Mas depois de um tempo, eles informaram os pais que, mesmo que ele sobrevivesse, depois de tanto tempo sem oxigênio, ele ia ter um dano cerebral um dano cerebral grave e outras complicações graves para o resto da vida. E foi aí que a mãe deu sinal para eles pararem o ressuscitamento. E ele foi pronunciado morto por volta das 9 da noite. Quando a pediatra voltou para trabalhar no dia seguinte, ela não acreditou no que tinha acontecido. Ela falou, gente, esse bebê tava bem. E tem alguns médicos que falam no podcast do The Mayo Plus, eles falam, gente, a gente tem uma ideia, né, as pessoas que não trabalham com isso têm uma ideia de que bebês prematuros, por serem muito frágeis, muito delicados, que eles podem colapsar a qualquer momento. Isso não é verdade. Tipo, os bebês, na maioria das vezes, na esmagadora maioria, eles nascem prematuros, pequenos, eles ficam na incubadora, com cuidados, eles crescem e eles vão para casa. Nenhum bebê colapsa do nada, a menos que exista, tipo, uma doença já genética, que eles já fizeram testes, já estão sabendo, já estão preparados, que, olha, bebê fulano de tal pode colapsar porque ele tem uma doença autoimune, porque ele tem uma doença genética. Colapsar do nada um bebê que estava estável é uma coisa que simplesmente não acontece. A médica pediatra, então, ela ficou chocada, ela ficou, como que assim, como que esse bebê morreu? Ela não tinha nenhuma preocupação nem com ele, nem com a irmã dele, a bebê B. A bebê B. O médico responsável pelo turno da noite, que tentou salvar o bebê A, ficou tão mal que ele precisou tirar um tempo do trabalho. Ele precisou ficar uns dias em casa, porque ele nunca tinha perdido um bebê. Ele não entendeu o que tinha acontecido. Ele não conseguia entender. Ele falou que foi uma coisa completamente out of the blue. Na autópsia do bebê A, foi revelado que não havia nenhuma causa óbvia para o colapso e para a morte dele. E especialistas afirmaram no julgamento que a doença autoimune da mãe não podia ser passada para o bebê, e que, portanto, isso não poderia ter sido a causa da morte dele. No julgamento também, a promotoria afirmou que a Lucy Letby, enquanto ela estava cuidando do bebê A, através da bolsa de fluidos intravenosos, injetou ar na corrente sanguínea do bebê. Eles também apresentaram o caso de que na noite seguinte a Lucy tentou fazer a mesma coisa com a irmã gêmea dele, a bebê B. Gente! Mas a bebê B, graças a Deus, sobreviveu. Em exames na bebê B, eles puderam detectar que o intestino dela tinha bolhas de ar, que era tipo gases em quantidades muito maiores do que seria esperado de um bebê daquela idade, daquele tamanho. Ou seja, então, ela tentou, mas não conseguiu. Ela tentou. Uma das coisas que aparecem em vários bebês e que apareceu no bebê A e na irmã, e que a promotoria usa como uma das muitas provas para rastrear a atividade da Lucy, é uma irritação na pele, uma descoloração que aparece quando o bebê colapsa. E essa irritação, essa rash, né, essa irritação na pele, essa descoloração, não tem uma explicação
óbvia. Não, tipo, o bebê não tem uma doença que causaria essa irritação. Ela aparece do nada quando ele colapsa e ela some depois. Então não seria, por exemplo, em muitos casos eles acharam que o bebê estava entrando em sepsis, sabe? Tava tendo Uma infecção uma generalizada. infecção generalizada. Só que ele morria, antes dele morrer, essa irritação na pele já tinha passado. Então eles acreditam que, inclusive, teve um bebê que, enquanto eles estavam ressuscitando ele parou completamente de respirar. Ele estava praticamente morto. E eles ficaram tentando CPR, assim, tentando primeiros socorros de uma forma suave, entre aspas, só para esperar o padre vir benzer ele, só para esperar o padre vir batizar a Nossa, criança. gente. Porque ele já tinha ido embora. E enquanto eles estavam fazendo esse ressuscitamento leve, né, tipo, só para manter ele vivo-ish, ele voltou a ter sinais de vida. O batimento voltou um pouco e ele começou a suspirar. E o médico falou que ele nunca tinha visto isso na vida. Então, isso, com o fato dessa irritação desaparecer, aparecer e desaparecer, eles acreditam que seja a causa que levou o colapso se dissipando. Ou seja, ar injetado na corrente sanguínea se dissipa, Saindo. saindo, né? Tipo, de alguma forma, o sangue entrando nos órgãos, sendo levado para onde deveria ser levado, e então ele consegue, sabe, ter aquele suspiro, voltar um pouco à vida, mas obviamente ele já estava muito fraco e o bebê não Eu sobreviveu. tinha esperança que fosse uma recuperação milagrosa do bebê. Não. Não, infelizmente não. 5 dias depois da morte do bebê A, ela mandou uma mensagem de WhatsApp para uma outra enfermeira amiga dela, dizendo que ela não queria tirar uma pausa do berçário 1 da UTI, que ela queria voltar para lá porque esse era o jeito que ela tinha de lidar com a situação. Tipo, a amiga dela tava falando, mana, tira uns 2, 3 dias da UTI, dá um tempo, vai pro berçário 3 e 4, porque você sofreu um trauma. É traumático pra enfermeira que perde um bebê, né? Claro, a culpa, eu imagino que eu ia ficar noites revendo todos os meus passos e pensando se O que tinha que eu fiz? o que eu poderia fazer diferente pra ter evitado aquilo. Tipo, será que se eu tivesse, sei lá, não dado tal coisa, ou não feito tal coisa, ou feito tal coisa, apesar de Olha dizerem. o médico teve que tirar dias do trabalho, porque ele ficou tão horrorizado com o que ele viu, com que ele, sabe, ele ter que ressuscitar um bebê desse tamanho, que ele ficou zureta, ele precisou de dias fora do trabalho. E a amiga dela falando, olha, tira uma pausa, não é legal você ficar voltando, né, pro lugar onde tudo aconteceu. Dela, ai, eu quero que vocês entendam, tem um team spirit, sabe? Porque eu quero voltar pra unidade 1, pro berçário 1, porque esse é meu jeito de lidar com a situação. É muito deboche, né? Mano, o BBC nasceu 7 semanas prematuro, pesando apenas 800 gramas. É menos que um saco de açúcar. As enfermeiras descrevem ele como o menor bebê que elas já tinham visto. Isso porque ele não estava recebendo sangue suficiente na placenta, então ele tinha só metade do tamanho que um bebê deveria ter naquela idade. Oh. Porém, ele não precisou ser ressuscitado no nascimento. E ele estava com uma certa dificuldade de respirar e ele estava com pneumonia. Então ele foi imediatamente colocado na UTI, mas apesar de todas essas complicações, ele estava estável, mostrando progresso, e ele estava cada vez menos dependente de ajuda para respirar. Ele estava melhorando muito rapidamente, conseguindo respirar sozinho. O prognóstico era bom, né? Sim. E eles dizem que ele era um bebê bem ativo, sabe? Apesar dele ser todo pequenininho e frágil, ele puxava os cabos e se enrolava nos tubos. Ele tava sempre se mexendo e fazendo barulho, sabe? Então ele era um bebê bem ativo. E tava todo mundo feliz com o progresso dele. Até que em uma noite, em junho de 2015,
5 noites após o colapso e morte do BBA, e 4 noites desde o colapso e quase morte da BBB, o BBC colapsa e morre. A Lucy Letby, nessa noite, tinha sido colocada no berçário 3. Só que ela não era a enfermeira responsável pelo A BBC. vadia não se aguentou e foi lá. A enfermeira que foi designada para o BBC era uma enfermeira menos experiente chamada Sophie Ellis. E por isso ela estava sendo supervisionada pela enfermeira mais velha, que a gente já falou aqui, que é a Melanie Taylor. Durante a noite, o BBC tinha melhorado tanto que eles decidiram começar a alimentar ele pelo estômago, com sonda, mas tipo, já não só com fluido intravenoso. E a Sophie Ellis falou que ela saiu do quarto da enfermaria, né, do berçário, por minutos. Tipo, questão de minutos. Ela virou as costas e nisso o alarme que monitorava, né, a máquina que monitorava a respiração e batimentos cardíacos do BBC começou a tocar. Quando ela volta para o berçário 1, a Lucy Letby estava lá, do lado da incubadora do BBC. Eles aplicam CPR, né? Na verdade, ele não tinha colapsado completamente. Eles tratam o bebê, ele se recupera, mas 15 minutos depois, quando ela tá no computador escrevendo as anotações dela, dizendo que ele teve um episódio, um incidente, ela tava de costas pro bebê no computador e o bebê colapsa de novo. Começa a colapsar. Quando ela vira, quem que tava lá? Do lado da incubadora do bebê? Dessa vez, ele nem respondeu ao ressuscitamento. Gente, esse bebê não tinha uma chance. Mas, eu fico tão indignada com essas coisas. E foi ele, na verdade, foi ele que eles tentaram. Eles mantiveram ele em CPR, sabe? Em ressuscitamento leve, só esperando o padre, sabe? Pra ser batizado. E ele chegou a voltar a ter batimentos cardíacos e suspiros e sobreviveu por outras 5 horas. Enquanto ele esperava o padre para batizar você vê ele. Que ele queria muito viver, né? Ele queria muito viver. Ele tinha metade do tamanho de um bebê normal. E ele tava super ativo, respirando, fazendo tudo. Ele queria muito viver, esse bebê. No julgamento, um médico testemunhou que ele não consegue pensar em nenhuma doença natural que faça o coração não responder a ressuscitamento e depois, do nada, voltar a funcionar. O que ele pode especular é que o que quer que tenha causado o colapso dele começou a ser revertido. Que foi o que eu falei, de repente ele recebeu ar e o ar começou a dissipar e o sangue começou a voltar. Mas infelizmente já era tarde demais. Segundo a promotoria, o que causou o colapso e morte do BBC foi a injeção de ar no estômago dele. Enfim. Algumas noites depois, isso num período tudo de 15 dias, tá? A bebê D, uma menina, ela é a única desse caso que não nasceu prematura. Mesmo assim, ela teve algumas dificuldades, porque a mãe teve dificuldades no parto. Então, ela colapsou 12 minutos depois do nascimento. Então, ela foi colocada na enfermaria 1, né, na UTI. E lá ela colapsa 3 vezes antes de morrer. E nela, os médicos e as enfermeiras também notam uma irritação na pele, uma descoloração na pele, assim como eles tinham notado no bebê A e na bebê B. No dia 2 de julho de 2015, o Dr. Stephen Breary, consultor na unidade neonatal, resolve revisar os 3 casos fatais que tinham ocorrido em 15 dias. Isso porque uma unidade com bons médicos e um ótimo histórico viu 3 bebês relativamente estáveis morrerem em menos de um mês. Como eu falei, isso aconteceu em 15 dias, não foi nem um mês. Ele chega a informar a Alison Keeley, que é a diretora de enfermagem e staff, que a enfermeira Lucy Letby estava presente nos 3 casos, mas a Lucy é mantida na unidade neonatal. Mas porque foi o primeiro alarme e, tipo, isso eles falam bastante no podcast do The Mail também, tipo,
você não quer acreditar que isso tá acontecendo. Tipo, você não quer acreditar que uma enfermeira, membro do seu staff, uma pessoa que você conhece, uma pessoa que é sua amiga, uma pessoa que é, sabe, que almoça com você, que trabalha com você dia sim, dia, sabe, que ela tá fazendo alguma coisa. Então, isso eles deixaram como só uma coincidência. Mas ele já ficou com isso aqui, ó. Porque ele falou, gente, não é normal 3 mortes seguidas inexplicáveis. Como eu falei, não é normal um bebê colapsar do nada. Eu entendo que você não quer acreditar, mas eu também acho que quando você fala na área de saúde, quando você fala de uma UTI neonatal, você não pode se dar o luxo de dar o benefício da dúvida. Eu Exatamente. entendo que você não vai demitir a mulher, mas ela não tem que estar na UTI, gente. Põe Não. essa mulher pra ficar preenchendo o fichamento. Agora você fica aqui no PC, ó. Amiga, você vai ficar aqui, ó. Seu trabalho é ficar aqui sentadinha no PC, a galera vai te dar os prontuários, você só escreve. É. Dá qualquer coisa pra essa mulher fazer que não seja, porque, gente, querendo ou não, você vai. Pode não ser? Pode. Mas o preço que você paga por estar errado são as vidas pelas quais você é responsável. Uhum. E eles fizeram isso que você tá falando. Ah, então tá bom. 1 ano depois. Vou chegar lá. Tá. Bom, em agosto, o bebê E nasce 7 semanas prematuro junto com o irmão gêmeo, o bebê F. Os 2 meninos estavam bem, estáveis, e eles iriam ser enviados para um outro hospital, inclusive, que era mais próximo da casa dos pais, que era onde ela devia ter dado à luz, só que ela não deu à luz porque estava lotado, mas eles depois seriam enviados de volta para aquele hospital porque era mais fácil. Ela ia ter alta antes dos bebês, então seria mais fácil para ela ir de casa até a enfermaria cuidar dos filhos dela. Durante a noite, a mãe vai do quarto até o berçário, né, até a enfermaria, para mudar a fralda dele. Ele tá normal, ele tá bem, estável, se mexendo, tudo tranquilo. Mas 2 horas depois, quando ela volta para entregar o leite materno, né, para dar para ele durante a noite, ela ouve o filho dela gritando. E o que ela narra, ela falou que não é um choro, é um grito, é um berro. Que ela Nossa, eu falou me que ela arrepiei. nunca viu um bebê chorar daquela forma. É um berro, sabe, de É uma reação de desespero. alguém sendo atacado. Exatamente. Ela falou que não era o choro de um bebê, era Que um tá com fome, que tá berro. não. Era um Não. berro. É. Ela fala, a mãe fala que a Lucy Letby não estava próxima do bebê, mas ela estava numa das workstations, sabe? Tipo, fazendo preparação de alguma coisa. Mas quando a mãe se aproxima da incubadora, ela vê que o bebê tá gritando daquela forma e que ele tá sangrando, ele tem sangue saindo pela boca. Segundo a mãe, a Lucy Letby diz que o que teria causado o sangramento era a sonda que ele estava usando, que era aquela nasogástrica que passa pela garganta. E daí ele falou que a Lucy Letby falou para a mãe que o tubo estava raspando na garganta dele, fazendo com que ele sangrasse. Eu nunca ouvi falar disso. A mãe falou que aceitou essa explicação, mas ficou, sabe, como é que você coloca uma sonda num bebê e a sonda machuca meu filho e ele tá sangrando pela E boca? tá tudo bem pra você. Exatamente. Mais tarde, o bebê vomita uma grande quantidade de sangue. Por volta das 23 horas, o médico é chamado porque o bebê voltou a vomitar uma quantidade ainda maior de Mas sangue. como que. Mana, a essa altura, esse bebê já tinha perdido 1/4 do volume de sangue pela boca. E isso não tem explicação científica. Isso é resultado de trauma. Alguém machucou esse menino. Eu tô sem palavras, assim, não. O médico iniciou o tratamento com fluidos intravenosos e estava preparando ele para ser entubado, mas ele colapsa. O médico chega a incubar, mas ele colapsa não muito tempo de novo. Ele colapsa de novo não muito tempo depois. E segundo o médico, o ressuscitamento foi um processo extremamente árduo, porque enquanto eles estavam ressuscitando o bebê, ele continuava sangrando pelo nariz e pela boca. O que No ela fez com essa período criança, gente?
Eu não consigo entender. Num período de 47 minutos, eles deram 5 doses de adrenalina para tentar estimular o coração dele. O coração dele volta a bater, mas a essa altura ele já estava sem oxigênio por 15 minutos. Então era quase impossível ele sobreviver. Ele foi entregue para os pais para esperar a morte e foi pronunciado morto não muito tempo depois. O bebê E também desenvolve a irritação e descoloração na pele. O bebê F, 24 horas depois da morte do irmão gêmeo, o bebê E, colapsa. Ele sobrevive, mas os exames revelaram que ele estava com uma dose altíssima de insulina no sangue e baixos níveis do peptídeo C, o que aparentemente indica que ele não produziu essa insulina sozinho. O corpo dele não produziu. Essa insulina veio de fora, ela foi injetada Gente, nele. e como que estão vendo tudo isso e veem que tudo. A única coisa que todas essas mortes têm em comum é essa mulher e ninguém faz nada. E colapso não é normal. Colapso em bebê saudável não é normal. Eles falam isso, não é normal. Eles são frágeis, eles são delicados, mas colapso em bebê normal, sabe? Que tá estável, que tá bem, que não tem doença genética nenhuma, não é normal. Depois disso, a gente tem a morte da bebê I, que ela nasceu prematuramente 13 semanas. Não, desculpa. A bebê I era uma menina, ela nasceu 13 semanas prematuramente. Ela era tão prematura que originalmente ela foi mandada para um outro hospital especializado em bebês tão jovens. E quando ela estava mais estável, ela volta para o Countess Chester Hospital e lá ela é atacada pela Lucy Letby 4 vezes. E na quarta, obviamente, ela não resiste. Segundo a promotoria, ela morreu por conta de ar injetado no estômago. Depois da morte da bebê I, a mãe tá dando banho na bebê, preparando, né, o corpo da bebê. E nisso, a Lucy Letby entra sorrindo, comentando como ela tinha estado presente no banho, no primeiro banho da bebê I, e quanto essa bebê tinha gostado do primeiro banho. Tipo, nisso a mãe tá dando banho no corpo da filha dela. Segundo a Letby, ela não fez aquilo com malícia, ela estava só tentando refletir uma memória positiva. Acho que nesse momento a gente já pode entrar em consenso de que a gente não tem que dar crédito pra nada que esse monstro diz, né? Mana, no dia do funeral ela mandou um cartão de meus pêsames pros pais da bebê. O pior é que não é incomum isso dos anjos da morte se enfiarem na vida dos pais, né? Pra tentar posar de tipo curador do bem, sabe? Não, eu estou aqui para te dar suporte. Eles ficam, né? Mandando cartão, ligando, às vezes mandando mensagem. Nossa, eu fico tão indignada. Em outubro de 2015, o Dr. Stephen Breary, que né, continua com a pulga atrás da orelha, ele continua alertando o hospital sobre o fato de que a Letby está presente em muitas mortes estranhas e que essas mortes aumentaram muito e que nada disso é normal. Um outro consultor, o Dr. Ravi Jayaran, alertou a direção do hospital também, mas eles disseram para ele não ficar falando muito. Don't make a fuss. O hospital queria calar esses dois médicos, porque, obviamente, é uma puta politicagem. Muita gente vai perder o emprego se tem uma enfermeira doida, desgovernada, descompensada, matando bebê na comunidade. E as sob famílias... a sua direção. E as famílias processam os hospitais com razão, com todo o direito de processar, tem que processar mesmo, porque Exatamente. Querendo ou não, você tá num dos momentos mais vulneráveis da sua vida e aquela instituição é responsável pelo seu bem-estar e pelo seu filho. E ela falhou em proporcionar isso. Isso é o SUS, né? O SUS da Inglaterra, é a NHS. Então, é o sistema público de saúde. Então, isso, enfim, o Estado vai ser processado. O Estado é responsável por essas vidas. Então, obviamente, que a direção do Estado, que a direção do hospital não quer que isso seja verdade. Eles tentam abafar de todas as formas para que isso não seja verdade.
É, esses dois doutores que eu falei, o doutor Steven e o doutor Ravi, eles falam que eles se arrependem muito de não ter ido diretamente para a polícia depois disso. Mas eles falam, gente, você não quer acreditar que é verdade, você quer acreditar que você é aquele médico chato que tá de birra com a enfermeira mais nova. Você não. E eles falam, a gente não é treinado para isso na escola, na faculdade. A gente não é treinado para lidar com esse tipo de trauma. Mas devia. Mas devia, né? A Lucy continua na unidade neonatal. E também tem um outro problema, gente, que no mundo inteiro falta enfermeiro. Isso é No verdade. mundo inteiro. Para cuidar de velho, para cuidar de bebê, para cuidar de gente em idade jovem, não interessa. Para cuidar de gente com deficiência, para cuidar de gente sem deficiência, não interessa. Não interessa se o setor é privado, se o setor é público, não interessa o país. Tá faltando enfermeiro. Falta mesmo. Entendeu? Então, para eles também tem aquela coisa, putz, a enfermeira que fala assim para todos os shifts, para todos os turnos, você vai despedir ela sem prova nenhuma? Você vai afastar essa enfermeira e como é que a gente vai ficar nessa unidade sem ela? Com índice de mortes muito menor. Pois é. É assim que você fica sem ela. Não sei, eu acho que eu não sei. Eu entendo que eu não trabalho com saúde, não dá para eu falar, eu nunca trabalhei em hospital, mas eu acho que, assim, você vê tudo isso, todos esses números, essa mortalidade que salta de uma hora para outra, sem explicação, e o único denominador comum é essa enfermeira, Mano, tipo, coloca essa mina, dá umas férias pra essa mina, sei lá, sabe? O que vai acontecer é que você vai ver quando ela não tá trabalhando, as mortes param. Foi o que aconteceu. Quando ela foi afastada, tudo imediatamente parou. Em fevereiro de 2016, o Dr. Steven pediu uma revisão formal dos 9 casos de mortes estranhas que aconteceram na unidade desde junho de 2015. Eles acharam vários links entre essa morte. Por exemplo, a irritação na pele, que ninguém sabia explicar. Exames de raio-x mostrando bolhas de ar no estômago e no intestino dos bebês, níveis de insulina alto, mesmo que nenhum dos bebês tenha sido receitado insulina. Por exemplo, o BBF ele já estava com níveis mais baixos de açúcar no sangue, então ele definitivamente não foi receitado insulina. Depois da tentativa de assassinato de mais 2 bebês em abril de 2016. Peraí. E em todos os momentos, quem é que estava trabalhando no turno da noite? Detalhe, a promotoria no julgamento apresentou um gráfico de todas as mortes ou tentativas, né, de homicídio, todos os incidentes em que bebês estáveis colapsaram do nada, e em todos esses incidentes, a única membro de staff que estava em todos esses incidentes era a Lucy. Nenhuma outra enfermeira dava, sabe, certo de estar lá em todos os momentos. Ela estava presente em todos e ela era a única que estava presente em todos. Até peguei um lápis aqui, ó, porque eu tô nervosa. Quero ficar... Depois da tentativa de assassinato de mais 2 bebês em abril de 2016, o Dr. Steven continua alertando a direção. Esse Dr. Steven era aquele homem de uma banda só, sabe? Tipo, ele tá assim... tocando todos os instrumentos, tentando alertar todo mundo. É o cara que segura a red flag, né? A bandeira vermelha gigante, assim. O cara que tá lá. E ele foi abafado, cara. E eu acho que também quando você tenta alertar o pessoal, a direção do hospital, o chefe de staff, o chefe da enfermagem, a não sei o quê, a diretora tal, e ninguém te ouve, você começa a achar que você é louco, que você tá de birra com a enfermeira. E eu acho que 2, você fala, gente, eu vou perder meu emprego. Alguma coisa vai acontecer comigo, porque ninguém tá me ouvindo. Eu não tenho poder para ir contra o Estado. Você se sente completamente impotente. E é aí, senhoras e senhores, que nascem os trigêmeos. A Lucy Letby volta de umas férias em Ibiza, que ela tinha passado, e nisso nascem meninos trigêmeos no hospital. E esses trigêmeos eram extremamente especiais, porque eles eram trigêmeos que tinham dividido a placenta, eles eram trigêmeos idênticos. Isso é tão raro que acontece só uma vez a cada 200 milhões de gestações. Uou.
Tanto que tem uma enfermeira que comenta, eu nem sabia que isso era possível. Porque, tipo, é uma coisa que é, tipo, você não Extremamente ouve, é raro. extremamente raro. A mãe teve uma gravidez completamente normal. E apesar deles terem nascido um pouco prematuros, eles estavam bem e eles estavam sendo encaminhados para ir para casa já. Eles estavam se recuperando bem. Eles estavam lá só para meio que em observação para ver se estava tudo bem mesmo, sabe? Para crescer um pouco, ficar um pouco mais forte, mais independente. O bebê O, que era um desses trigêmeos, ele estava no berçário 2, sendo cuidado pela Lucy. A Melanie Taylor, né, aquela enfermeira senior, ela viu que ele estava deteriorando e tentou mudar ele para o berçário 1, né, para UTI. Mas a Lucy falou: não, deixa ele aqui comigo porque ele vai ficar perto do irmão. E a Melanie Taylor falou: tá bom, se você pode cuidar dele, né? Eu acho que ele precisa ser movido para UTI. Mas se você pode cuidar dele, se você acha que você pode cuidar dele, tá tudo bem. E daí ela fala no julgamento: eu fui burra, porque eu devia ter. Eu devia simplesmente ter falado: não, vou mover esse menino pra UTI. Mas ela deixa ele no berçário 2 junto com a Lucy. Até que pouco tempo depois da Lucy ter alimentado ele colapsa de repente. Os batimentos cardíacos caem, o nível de oxigênio no sangue cai drasticamente, e o Dr. Stephen Breary veio ajudar, inclusive. E ele nota que o bebê está com uma irritação / descoloração na pele. Eles também notam que o estômago do bebê está muito inchado. O pai do bebê, inclusive, diz que o bebê inchou de uma forma que ele ficou roxo quando ele colapsou, e ele inchou de uma forma que dava para ver todas as veias do bebê. Infelizmente, o bebê não sobrevive. Um raio-x conduzido pós-mortem mostra que o bebê tinha uma quantidade anormal de gás no corpo, o que indica que ele tenha sido injetado ar via sonda nasogástrica. Segundo a promotoria, a Lucy Letby atacou ele 3 vezes antes do ataque fatal. E isso também causou. Ela também tinha aparentemente causado um dano grave no fígado dele, usando força. Então ela deve ter apertado ele, ter feito alguma coisa com ele. Eu não entendi direito como que eles detectaram isso, como que ela fez isso. 13 minutos depois que o bebê foi declarado morto, segundo a promotoria, a Lucy realiza o primeiro ataque ao irmão mais novo dele, o bebê P. 13. Gente, eu tô muito sem palavra nesse caso, porque é muito pouco tempo. O tempo dela tá diminuindo, o tempo entre bebês. Não, e eu fico pensando, assim, eu não sei, talvez você fale disso, se eu estiver dando spoiler, corta. Mas ela já começa num ritmo muito acelerado, o que me faz Muito? pensar que esse não é o começo. Porque ela já está num ritmo muito acelerado, ela já tá precisando porque, pelo que a gente estuda, assim, para fazer esses casos, né, a morte pro serial killer, ela é tipo uma droga, você mata, você tem o pico de endorfina, de adrenalina, você sente aquele rush, você segura o quanto você pode, você vai de novo, até que ele vai se descontrolando e esses intervalos de tempo são cada vez menores. Ela já tá num nível cracudo, assim, a cada 13 minutos não deu nem pra bater o... Não, ela já. Em junho de 2015, ela já tinha feito o quê? Em questão de dias, ela atacou o outro bebê, o BBB. Então, ela tá num ritmo. Ela tá num ritmo aceleradíssimo, o que me faz ter quase certeza que essa mina tá matando desde que ela começou a estagiar. Eu também acho. Desde a residência, assim, não sei, enfermeiro faz residência também, eu sou médico. Eu acho que eles fazem. Fazem, né? Não, eles fazem, porque ela fez no Liverpool Women's Health. Pra mim, desde que essa mina entrou no quadro de funcionário do hospital, ela tá matando. Pra ela tá nesse surto... Mas é por isso que eles estão revisando todos os bebês que passaram pelo cuidado dela, no turno dela. São 4.000 bebês que eles precisam revisar tudo, porque eles falam, gente, não é possível que ela tenha começado já nesse ritmo. Eles imaginaram que, vamos supor que se ela tenha começado em junho de 2015, de repente ela era uma pessoa completamente normal, e daí acontece alguma coisa traumática em junho de 2015, ela surta e começa a fazer isso. Mas eles não acharam nenhum trauma na vida dela, nada que pudesse falar, olha, tá aqui o trauma que causou ela a despirocar. Enfim,
13 minutos depois que o bebê O é declarado morto, então, ela realiza o primeiro ataque ao irmão dele, o bebê P. Ela teria injetado ar no estômago do bebê pela sonda nasogástrica também, o que causou inchaço excessivo do estômago, como eu expliquei, que esmagou o diafragma dele, tipo, colapsou, quebrou o diafragma dele. E isso foi confirmado por raios-x. Ele colapsou diversas vezes antes de morrer. E o que chama atenção aqui é que os pais, eles estavam quando o bebê O morreu, os pais queriam mover o bebê P e o outro irmão para um outro hospital. Claro. E a mãe, depois de ver o bebê O colapsar daquela forma terrível, ficar roxo, inchado, ver todas as veias do Nossa. filho, enfim, ela falou, pelo amor de Deus, tira o meu filho daqui. E o hospital falou, vamos mover essas 2 crianças daqui. Antes dele ser movido, a Lucy Letby comenta com um outro membro do staff e falou, ele não vai sair daqui vivo, vai? O deboche, o nível... Nossa. Antes que ele pudesse ser movido para um outro hospital, ele infelizmente colapsa diversas vezes e morre da mesma forma que o irmão dele morreu. O bebê, o trigêmeo que sobrevive porque ele foi movido de hospital. Depois das mortes do bebê O e P, a gente tem o que eles chamaram no julgamento de tipping point, tipo a gota d'água. O Stephen Breary e o Ravi Jairam, eles ficam loucos. Tipo, eles falam, eu não quero essa mulher dentro desse hospital, eu não quero ela aqui. E eles ficam tentando. E a chefe, né, a Karen Ree, que ela é chefe, se não me engano, ela é chefe de staff, sabe? Tipo, executive, qualquer coisa. Ela tem um cargo alto no hospital. Ela fala: não, a Lucy não tem nada. Isso daí é uma coincidência, que absurdo isso. Isso, exatamente. Vocês estão, sabe? E daí o Steven fala: você toma responsabilidade se mais algum bebê morrer dentro dessa unidade? E ela fala: tomo. Eu tenho completa confiança nas competências dela. Aí já acho que essa mulher é uma grande de uma trouxa, porque... Desculpa, é uma vaca. Você é uma vaca, você tem 2 médicos falando há 1 ano que tem alguma coisa errada com essa enfermeira. E você, para não colocar o seu na reta, você finge que você não vê o que tá acontecendo dentro da sua unidade, dentro do hospital. Eu falaria, você deixaria seus filhos com ela? Deixa então, você gosta tanto dela? Põe seus filhos, deixa seus filhos com ela. Coloca ela lá de babá na sua casa. Põe lá. Pois é. Você confia? Então vai lá, deixa com os seus. Vai lá. Aí, no dos outros é refresco, né? Ai, é cada uma. Eles chegam, eles tentam colocar... Não, depois eu falo disso. Depois disso, ela tenta matar outro bebê, o bebê Q. Mas ele, graças a Deus, sobrevive. É importante notar que vários desses bebês que sobreviveram aos ataques, eles têm deficiência e dano cerebral pro resto da vida. Grave. Tipo, deficiência grave causado pela falta de oxigênio, por ter ficado sem oxigênio durante muito tempo. Então, ela afetou a vida desses bebês e dessas famílias para sempre, sem motivo nenhum. 3 semanas depois do ataque do bebê Q, é que ela é afastada e colocada em trabalho administrativo até que uma revisão das competências dela seja concluída. E daí entra sindicato, registro, certificação, ela tem que tomar curso de novo, eles vão revisar todas as certificações dela, ela fica deprimida. Olha, eu não conseguia ligar menos pra depressão dela. Pra mim, ela podia ficar bem mais deprimida. Não, ela fala que eu fiquei muito deprimida porque as pessoas não confiam em mim, eu fiquei imaginando, será que eu fiz alguma coisa com esses bebês? Mano, ela é a Carminha. Ela fica, será que eu fiz alguma coisa com esses bebês? Jesus, sabe? Pelo menos a Carminha é engraçada. Pois é. E a Carminha não mata bebês, assim. Acho que a Carminha mata bebês? Não sei. Eu acho que não. Ela só larga eles no lixão. Ai, que horror. É horrível, gente. Gente, tô vendo a Avenida Brasil porque eu não vi quando tava passando no Brasil, tá? É por isso, é piada interna. Então, ela fica fazendo esse trabalho administrativo no hospital até que as competências dela sejam, né, revisadas.
Até que em 2018, a polícia recebe uma carta do Conselho de Enfermagem. Eu não lembro direito, é um trust. Eu não sei se é o trust de médicos ou é o Conselho de Enfermagem. Eu sei que, como os médicos tinham alertado tanto, feito tanto fuss, eles tinham realmente conduzido investigações. Eles tiveram, inclusive, médicos de outros hospitais que vieram da consulta. Tiveram reuniões de staff dizendo: olha, a Lucy Letby, né? Uhum. O médico Steven e o Ravi, eles falaram que mesmo depois de tudo isso, as chefes de staff tentavam colocar ela na enfermaria, porque provavelmente estavam, sabe, understaffed, eles não tinham gente, uma enfermeira liga doente, eles não têm quem colocar, eles falam, deixa a Lucy Letby. E daí eles fazem o terror, eles tocam o terror, eles falam, eu não quero essa mulher na neonatal, a menos que vocês instalem câmera em toda essa unidade. E daí ela não volta para a unidade neonatal, e daí em 2018 a polícia recebe uma carta de um trust ou do conselho de enfermagem, eu não lembro quem é que manda exatamente, mas basicamente, olha, existem esses profissionais da saúde que estão preocupados com a Lucy Letby, com o que aconteceu nessa unidade neonatal, e nós não sabemos se isso foi criminoso ou incompetência. Então a gente acha que a gente vai passar para vocês essa investigação, e a polícia, o Paul Hills, que é o chefe da polícia, né, o chefe dessa investigação, ele fala, eu olhei aquilo e falei, provavelmente não é nada, né, vou lá investigar. Antes da gente julgar a polícia, gente, vamos lembrar que eles recebem centenas de casos diferentes por dia, e quando você bate o olho e você não sabe a gravidade do problema, o seu primeiro impulso vai ser achar que não é nada, né? Exatamente, porque é um caso também que é muito, né, fora da casinha, assim, é uma coisa muito fora do comum. Então o chefe de polícia, ele fala, isso daqui não vai ser nada, mas obviamente vou lá ver. Vou ver qual é. Detalhe, eu não tenho absolutamente nenhuma crítica, nem à polícia, nem à promotoria desse caso. Zero. É impossível você ter... O caso que eles montaram foi excelente, a investigação foi excelente. E eu vou falar disso agora, porque então esse Paul, ele resolve ir falar com especialistas. Ele fala, vou falar com... Ele fala, gente, bebê prematuro deve morrer o tempo todo, né? Que é o que você pensa. Deve morrer o tempo todo. Não... Daí ele vai falar com especialistas. E daí os especialistas falam, não, isso nunca acontece. A gente revisou esses casos e a gente não consegue entender o que aconteceu, porque não existe explicação lógica científica para o que aconteceu com essas crianças. Crianças estáveis não colapsam do nada. E teve um médico, inclusive um especialista, que usou, tipo, dano infringido, sabe? Como é que eu posso falar? Inflicted damage, tipo, inflicted trauma. Seria infligido, não é? Eu acho que infligido. Tipo, foi uma coisa que, tipo, causada... Dano sofrido, a pessoa sofreu um dano, sofreu um trauma. Mas, assim, foi deliberadamente feito pra ela, com ela, isso, entendeu? Foi mais ou menos isso que ele falou. E daí foi aí que o Paul falou, opa, peraí. Nisso, a investigação vai de 6 policiais para 60. Porque daí eles falaram, mano, tem alguma coisa aqui. Se os especialistas estão falando que isso não acontece, e aconteceu aqui, tipo, 17 vezes em uma unidade, em um hospital, em um ano, tem alguma coisa aqui. 60 policiais são responsáveis por essa investigação. Eles alugam um edifício para conseguir lidar com com essa documentação e colocar todo esse povo em escritórios e salas de interrogação. E o que o Paul Hills fez foi maravilhoso, porque o que ele fez foi, ele deu um policial para cada família. Ótimo. Porque o que ele quis fazer foi que esse policial se sentisse pessoalmente responsável por aquela família, criasse uma conexão com aquela uma família e falasse, essa é a família que eu tenho que cuidar. E ele se sentisse responsável até resolver. E outra coisa que ele queria é que a história de uma família não envolvesse as outras famílias, não virasse uma coisa só. Não, é claro, porque se você é um policial e você é responsável por todos os casos, você vai criar um padrão na sua cabeça, porque a gente é assim quanto ser humano, e o policial, ele é mais treinado ainda para criar padrões, né? A partir do momento que ele põe um policial por família, é muito mais fácil ele conseguir provas imparciais para apresentar para um juiz, né? Tipo, olha, tem aqui todos esses grupos de pessoas, todos com a mesma história, e os policiais que estão envolvidos com essas famílias são totalmente diferentes. E as histórias ainda assim
batem. Exatamente, porque foi o que ele falou. Ele falou assim: eles tinham que investigar, ouvir as histórias das famílias, e eles não podiam conversar entre eles o que eles estavam investigando. E daí, depois de um tempo, quando as investigações já estavam bem avançadas, todos eles fizeram uma reunião, e daí um policial começou a falar: ó, a história da minha família é assim, 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 assado. E daí ele falou que todo mundo ficou arrepiado. Porque tinha 5, 6 outros policiais falando: ei, isso aconteceu com a minha família também. Isso aconteceu com a minha também. Isso aqui também aconteceu com esse bebê. E daí eles começaram a achar os links entre as famílias. Foi sensacional a investigação desse caso, gente. A Lucy Letby é finalmente presa em 2018. Ela sai com fiança, é interrogada, daí ela é presa novamente em 2019, sai de novo e finalmente é presa em 2020. De uma vez. Na casa dela, a polícia encontra várias coisas interessantes. Muita coisa com tema infantil, o que é estranho. Ela tinha filhos? Não. Não. Mas ela tinha um quarto que era mais ou menos um berçário, sabe? Era um quarto de bebê. Mas o que mais chama atenção são centenas de páginas de documentos confidenciais com informações sobre os pacientes. Ela roubava coisa de paciente? Roubava ficha de paciente? Eles acreditam que sejam os troféus dela. Ela diz que isso foi coisa que ela pegou e esqueceu de levar de volta. Centena, Mas a pessoa tipo, mais esquecida, cara, a pessoa mais centenas. esquecida do mundo, é a verdadeira Dora enfermeira, né? Pois é, e ela... Dora enfermeira. Esqueci! 100 vezes! Mano, ela bem já tinha que ser, só por isso ela já tinha que ser demitida. Pois é, não, só por isso ela deveria ser demitida, porque esses documentos são confidenciais, eles não deveriam ter saído do hospital. Exatamente. Ela fez diversas pesquisas no Facebook pelos pais das crianças. Tipo, gente, o sadismo. Você não tá... só enquanto ela tava tratando as crianças, mas depois, tipo, meses depois, no Natal, ela estoqueava essas famílias. No celular dela tinha uma foto do cartão de meus pêsames que ela mandou pra família do BBI. Lembra que eu falei que ela mandou no dia do funeral? Ela tirou uma foto daquele cartão antes de mandar. Em um dos diários dela e vários post-its, ela tinha escrito vários, tipo, pensamentos... era pensamentos aleatórios. Quando ela foi movida da unidade neonatal e passada para administrativo, ela disse que ela ficou muito deprimida, porque ela falou isso é uma mancha na sua carreira, né, no seu histórico. Tipo, Zero ninguém empatia. nunca ia me contratar de novo, eu vivia para minha carreira, e esses 2 médicos tiraram a minha carreira de mim. Ela culpou o Steven e o Ravi. A culpa não é dela, né? Amada, você tá matando bebês. A culpa é sua por estar matando bebês. Mas daí ela começa a entrar, tipo, num espiral de depressão e ansiedade, ela começa a tomar remédio e o caralho, e daí nesses vários post-its, ela principalmente num verde, ela escreve assim: eu não mereço viver. Não mesmo. Eu matei eles de propósito, porque eu não sou mesmo. boa o suficiente pra cuidar deles. Eu sou uma pessoa horrível. É mesmo. Eu sou horrível, eu fiz isso. E daí no diário dela, ela tinha escrito: eu nunca vou ter uma família. Não mesmo. Desculpa, eu tô muito irritada. Eu não mereço minha mãe e pai. Não mesmo. Pois é, aparentemente, ela tinha sido a única pessoa da família dela a concluir a faculdade, e os pais dela eram extremamente orgulhosos dela ser enfermeira neonatal, sabe? Tipo... Nossa. Então ela fala: eu não mereço meu pai e minha mãe, e ela fala várias dessas coisas, tipo, eu matei, será que eu fiz isso? Será que foi minha culpa? Eu sou uma pessoa horrível, como é que eu posso viver? Eu quero me matar. Então se mata, faz esse favor pro mundo. Eu não sei se eu posso manter isso, mas eu tô nervosa.
Gente, as reações que a gente tem nesses Gente, episódios são genuínas, tá? A Renata nunca ouviu o meu roteiro. não. Então, essas reações que ela tá tendo são genuínas e ela tá tendo como qualquer pessoa deveria ter. Se você é uma pessoa normal, você tá tendo as mesmas reações aí em casa. Gente, só pra vocês saberem, a gente tem o formato de react, então a partir do momento que a gente decidiu que a gente ia fazer esse roteiro, eu não li a história de propósito, mesmo estando em todo lugar, porque como foi muito pedida e esse é nosso formato, eu fiz questão de não saber, e tá sabendo a primeira vez agora, e no momento eu tô assim, eu tô extremamente revoltada. Ainda bem que esse não é a última coisa que a gente vai gravar hoje, porque senão eu ia ter pesadelo, eu ia dormir pistola. Não, eu passei a semana inteira atordoada, deprimidíssima. Eu não queria nem escrever esse roteiro. Eu tava fazendo a pesquisa extremamente deprimida. Como eu falei, eu não sou mãe e eu não tenho a menor vontade de ter filhos, mas eu me senti a semana inteira vazia. Como se alguém tivesse roubado o meu filho, como se alguém tivesse tirado uma parte de mim, do meu útero, sabe? Foi isso que eu senti um vazio na hora de escrever esse roteiro. Isso mexeu muito comigo. Tipo, é muito estranha a condição feminina, sabe? Você ser mulher, você ter um útero, é uma coisa muito estranha. Bem, gente, o julgamento atrasou bastante pela quantidade imensa de provas e testemunhas e a investigação foi extremamente bem feita, como eu falei, eu não tenho críticas. Ela tinha post-its falando eu fiz, né? Então, assim, eu acho meio... Mas, desculpa, eu te cortei. Além desses post-its, tinha mais alguma coisa? E desses diários e das fichas? Tinha alguma outra coisa no apartamento? Não, era isso. Não, era basicamente isso. Mas o que... Então, era assim, você não tem a arma, né, do crime e o motivo. Então, por isso que atrasou tanto o julgamento. Porque, esses post-its, eles não podem ser levados como uma confissão. Porque ela falou, realmente, ela explicou tudo o que ela estava sentindo. Ela falou, eu estava deprimida, eu estava tomando remédio, eu queria me matar. O que eu estava falando era que eu não era boa o suficiente porque eu não estava me sentindo bem o suficiente, eu não estava sentindo que eu fiz o meu trabalho. Então ela tentou se explicar. E, pra falar a verdade, essa é a parte que eu consigo ver humanidade nela. É a parte que eu consigo falar, se eu, Natália, tivesse por incompetência, vamos dizer que eu não fiz isso por querer, por incompetência, eu tivesse matado bebês ou que vários bebês tivessem morrido sob o meu cuidado, mesmo que eu não quisesse ter feito aquilo ou que eu não fiz aquilo, eu ia ficar pensando, gente, eu sou uma pessoa horrível. Mas então, se fosse o caso, ela matou sem querer. Ela não ia querer voltar pra UTI. Ela ia pensar, eu não tenho competência, eu preciso eu não posso mexer, assim, eu não quero arriscar. Só que ela não fala isso. No julgamento ela fica, eles estavam duvidando da minha competência. Aí, amada, vamos supor que foi. Entende? É aí que você pega, porque qualquer pessoa normal, se você, por incompetência, você está matando bebês. Eu não posso ficar nessa. Gente, eu não tenho condições. É o mínimo, e não o tipo, eu estou matando, você está duvidando, deixa eu ir lá matar mais alguns pra mostrar que vocês estão errados. Não faz sentido, sabe? Então, eu acho que é aí que falha. Eu ficava pensando, será que eu não sou boa o suficiente? Será que as minhas competências estão erradas? Eles estavam questionando as minhas certificações. E ela realmente, ela não fala que ela... Gente, eu não devia ter feito isso, eu não devia ter ficado perto dessas crianças. Eu não posso ficar com crianças ao meu redor. E aí que você percebe a falta que é eu não vou falar que é uma doença, porque pra mim isso é uma psicopatia. Ela é incapaz de enxergar tudo que ela roubou dessas famílias. Ela roubou futuros. Não é só uma questão. Ela roubou futuros de... A gente nem sabe nem quantas famílias. E tudo que ela consegue enxergar quando ela é posta num tribunal estavam duvidando da minha competência. Ninguém tá julgando aqui a sua competência. Estão julgando que você tirou de um monte de gente. As vidas das crianças, os futuros dos pais, os futuros das crianças que sobreviveram com sequelas. Graves, então, sequelas graves. A incapacidade dela de enxergar isso já me mostra o tipo de pessoa que ela é. Eu não tinha pensado nisso, mas até a forma como ela formula as coisas que irritam ela são as pessoas duvidando dela e o fato, ela fala, por exemplo, no julgamento ela fala que ela escreveu eu nunca vou ter uma família, porque ela fala assim, nunca ninguém vai olhar pra mim da mesma forma. Ou seja, ela não tá sobre preocupada ela. com os bebês, é sobre ela. E ela não tá preocupada em ser acusada de assassina, e sim de incompetente. Nossa, é verdade, ela não tá,
É isso, Bem, tem alguma coisa deu muito errado aí nessa. Eu costumo falar que é um erro da natureza. Não sei, pra mim é um erro. A natureza errou aí, sabe? a minha amiga Sabrina, ela fala que jogaram o bebê fora e criaram a placenta. Mas é bem isso, é um erro É da um erro. humanidade, assim, o que aconteceu. Bem, o julgamento atrasou também por causa da pandemia, né? Mas começou finalmente em outubro de 2022. Ela era acusada de 22 crimes. No dia 10 de julho de 2023, como eu falei, 9 meses depois, ela foi declarada culpada de 7 homicídios e 7 tentativas de homicídio. Ela foi declarada não culpada de 2 tentativas, porque eles não conseguiram provar o suficiente, e o júri não chegou a uma conclusão em 6 das tentativas de homicídio. Ela recebeu 14 sentenças de prisão perpétua, que eles chamam de whole life order, ou seja, ela nunca vai sair da prisão. Nunca. E isso na Inglaterra é, tipo, só pros piores dos piores É dos verdade, piores. é Porque verdade, isso é normalmente verdade. prisão perpétua é, tipo, com mínimo de 10, 20 anos, e você pode pedir condicional depois. Pra não sair nunca da prisão é difícil. Ela é uma das poucas mulheres que foi Sim, julgada, é muito sentenciada a isso. Normalmente, a prisão perpétua, aí você vai cumprir o mínimo 10, 15 anos em regime fechado e depois você vai para o semiaberto. Quando você é perpétuo, quer dizer que você vai ficar incondicional para sempre, mas você, Exatamente. depois de um tempo, você. São raros até os homens que recebem perpétua real, né, na Inglaterra. Sim. Existe a chance dela ser julgada novamente, eles estão analisando agora por essas 6 tentativas que o júri não conseguiu decidir. Eles estão tentando fazer um caso mais forte. Eles também, como eu falei, estão revisando a carreira dela inteira, principalmente quando ela trabalhava no Liverpool Women's Hospital, porque ela deve ter cometido algum tipo de crime antes. Então ela pode ser julgada por novos crimes no futuro. E o motivo, gente, tem muitas e muitas e muitas especulações, tá? Mas a gente não sabe o motivo. Eu acredito que essa mulher tenha tido algum aborto, alguma violência cometida contra ela, alguma coisa que ela tá com raiva dessas famílias, porque ela ficava procurando essas famílias no Facebook. Mano, ela depois que o bebê morria, ela fazia as impressões digitais, sabe, da mãozinha, do pezinho, tirava a mecha de cabelo, formava. Ela fazia uma caixa de memória para dar para os pais. Ela tirava foto. O bebê, acho que foi o bebê, os 2 trigêmeos que morreram, ela tirou foto deles já mortos no bercinho, assim, da neonatal, para dar para os pais essa memória. Ela fazia caixas de memória, ela fazia tipo scrapbook dos bebês, velho, pros pais. Ela é doente. Então, assim, ninguém sabe dessa. Eu acredito que ela tenha sofrido alguma coisa, tipo, uma coisa muito forte com ela. Mas eu também vejo, e acho que já foi comentado isso, 2 coisas. Ela tinha um amigo que era um médico, que era muito próximo, falava o tempo todo com ela, meio que flertando, eles eram amigos fora do hospital. Ela fala que ele era um melhor amigo dela, mas que ele se afastou depois, obviamente. Que eles chamam de Doutor A. Esse Doutor A, ele estava muito frequentemente na neonatal. Então, algumas pessoas especulam que ela fazia isso para chamar a atenção dele, para ele vir ajudar ela. Só que eu não acho que seja isso. Eu Também acho acho que não. que ela tenha algum tipo de violência e que ela tenha um pouco de Munchausen by proxy. Porque todas as vezes que um bebê morria no turno dela, tinha mensagens do WhatsApp com as outras enfermeiras e elas falando: "Ah, você teve umas noites difíceis, puxa, turno pesado para você". Ela recebia muita atenção. Tipo, nossa, esses turnos são tão pesados. Nossa, a gente não tem sorte com um bebê de 33 semanas, né? Poxa vida, ela não, ai, tô tão triste. E é isso, gente. Com 1h30 de vídeo, esse é o caso da Lucy Letby. Foi um roteiro extremamente difícil de fazer, por isso que eu gaguejei muito, mais do que o normal, provavelmente. Não, foi ótimo, de verdade. Eu espero que vocês não tenham gostado desse caso, mas eu espero que vocês tenham gostado. Eu tentei fazer um roteiro
não tão pesado nos detalhes, porque eu queria contar mais detalhes dos bebês do que detalhes do julgamento, por exemplo. Porque eu Claro. acho que essa história é das vidas que foram literalmente Roubadas. como você falou, dos futuros que foram roubados. Não é um caso sobre a investigação, sobre o julgamento, sobre o que o juiz disse, ou sobre essa vaca dessa mulher, é sobre esses bebês que tiveram a vida roubada. Eles eram bebês saudáveis, estáveis. Gente, se vocês se interessam por essa temática dos anjos da morte, eu recomendo demais assim, uma série do Netflix que chama Enfermeira. Não é sobre o caso, sobre esse caso, mas é sobre um caso muito parecido que aconteceu na Dinamarca. Então, a série não é um documentário, é uma série que dramatiza uma história real, mas ela é bem fiel, assim. Depois que eu assisti a série, eu fiquei tão mexida que eu fui procurar o caso e tal. Então, a série ilustra o que realmente aconteceu e revela muita dessa dinâmica que você conta da administração do hospital proteger algumas pessoas e de você denunciar e você ser rechaçado por fazer a coisa certa, sabe? Você ser tratado com hostilidade. E tem muitos pontos em comum, da enfermeira preferir o turno da noite, da busca por atenção. Assim, não vou dar muito spoiler, mas eu recomendo para se vocês quiserem tipo, conhecer mais e se estiverem se interessados sobre o tema, né? Gente, e todas as minhas fontes estão aqui. Na Se você descrição. fala inglês, na descrição, se você fala inglês e se você gosta desses casos e você quer saber mais sobre o julgamento, mais sobre mais detalhes, o podcast The Trial of Lucy Letby do The Mail Plus é maravilhoso, tá no Spotify, são 50 episódios de tipo meia hora, 35 minutos, extremamente bem feitos, que seguem semana a semana com entrevistas de especialistas, entrevistas do Paul Hills, que é o chefe de polícia, não, o chefe de investigação. Excelente podcast, gostoso de ouvir, porque tem o sotaque inglês, sotaque britânico. Tem uma que fala insulin. Insulin. Então, é um podcast legal, tá aqui também na descrição do vídeo. E se você gostou desse episódio, eu espero que você encontre a gente amanhã, segunda-feira, de manhã, no Spotify, Deezer ou demais agregadores, onde quer que você ouça os seus podcasts, porque nós estaremos com um episódio novo no Patramada Criminal. E é isso, gente. Você também pode apoiar a gente na Aurelo ou mandar um pix pra gente. O código tá aqui em algum lugar. Tudo na descrição do vídeo, gente. Pix, na Aurelo, tá tudo lá. Tá? Acha a gente, segue a gente no Instagram e tchau. E sejam mais como o Dr. Steven. Sim, seja o tiozão da bandeira vermelha. Exato. E o Dr. Ravi. Por favor. Tchau.